Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa, mas vai aprender de forma simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. Eu vou te mostrar como qualquer pessoa é capaz de fazer lindos quiltings usando a máquina de costura doméstica, sem precisar de réguas ou do pé de quilting livre, em 30 dias ou menos. Eu te mostro como todo mundo é capaz de aprender a fazer o seu primeiro quilting logo na primeira aula. Já pensou você, igual a todas as minhas alunas, fazendo quiltings logo na primeira aula? Olha o quilting que eu fiz na primeira aula, tá lindo? Olha o outro lado. Meu nome é Silvia, eu sou de Andradina, sou aluna da Bia Abdala e esse é meu primeiro bloco. Eu sou Vitorina e fiz esse bloco na primeira aula de Straight Quilting com Bia Abdala. Eu sou Julineide Farias e este é o meu quilting feito da primeira aula. Este quilt eu fiz na primeira aula. Oi pessoal, eu sou Alba, aluna da Bia Abdala. Sou de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês o meu quilting que eu fiz na minha primeira aula. Olá, eu sou Lucileia, sou de Volta Redonda. Meu primeiro quilt com a Bia. Primeira aula. Lindo, né? Eu sou a Filomena Batista, de Portugal. Este é o quilting que eu fiz da primeira aula. Olá meninas, um prazer. Eu sou Ana Maria do Panamá e aqui está o bloco número 1 que eu fiz. O número 1 pelo direito e pelo avesso. Amei fazer. Olá, eu sou a Paula, moro em Portugal e este é o meu primeiro trabalho de quilting. Estou a aprender a quiltar com a Bia Abdala, porque quiltar com a Bia Abdala é tão fácil quanto costurar. Boa tarde, eu sou Lúcia, moro em Vitória, no Espírito Santo, e sou aluna de Bia Abdala. E eu quero mostrar para vocês o trabalho que eu fiz já na primeira aula. Na primeira aula eu fiz esse trabalho e eu me animei tanto que já logo fiz uma almofada desse trabalho. Gratidão, Bia, muita gratidão. Olá, eu sou a Rosane, aluna da Bia Abdala. E esse bloco foi meu primeiro bloco que eu fiz na primeira aula dela. Esse é o avesso do bloco e esse é o meu direito. Eu sou Inocência Ribeiro de Lima, de Santa Cruz do Rio Pardo, estado de São Paulo. Sou aluna da Bia Abdala. Este é o primeiro quilting que eu fiz com a minha máquina de costura reta. A Bia sempre nos ensina que fazer o quilting com a máquina de costura reta é tão fácil quanto costurar. E é mesmo. E eu te garanto que isso é possível. Eu te garanto que a aula de hoje vai te dar dicas incríveis. Então fica comigo até o final, porque o conteúdo que eu separei está fenomenal. Já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. Na aula de hoje, eu quero te mostrar que com aplicação você pode treinar seu quilting. Isso mesmo, você consegue ir treinando o seu quilting, treinando suas curvas e quando você menos esperar, você já vai ter se transformado numa verdadeira designer de quilting. Se você olhar vários trabalhos de quilting artísticos, trabalhos que foram para concursos, para feiras, para eventos, eles foram feitos. O trabalho foi feito por uma pessoa, por uma artista, e o quilting foi feito por outro. Por quê? Porque a grande maioria não sabe fazer um quilting de forma simples, de forma fácil, e tem medo de estragar uma peça. Imagine você fazer um portrait, um landscape, um trabalho feito com a técnica confete ou tantos outros trabalhos de patchwork mesmo. E na hora de colocar o quilting, você estragar todo o trabalho porque você não sabe fazer um quilting bonito. Então é por isso que muitas artesãs e artistas acabam pagando para outras pessoas fazerem o quilting da peça delas. Mas eu estou aqui para te provar que você, pessoa comum como eu, como tantas outras alunas minhas, que não tem o sonho, não tem ambição de fazer nada para concurso ou para feira, querem apenas fazer o quilting para finalizar as suas peças, querem aprender um quilting para transformar os seus trabalhos em algo
finalizado. A maioria das pessoas quer ter o orgulho de dizer: essa peça fui eu que fiz, do início ao fim. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Eu quero te mostrar como é possível você, com a sua máquina de costura doméstica, fazer quiltings maravilhosos e que todo mundo vai ficar achando que foi algo que você ou pagou para alguém fazer, ou que você usou uma máquina de última geração, ou que você ficou anos treinando para fazer aquilo. E você vai fazer isso tudo de forma muito prazerosa, de forma muito simples, sem sofrimento e sem aquele estresse de pensar: será que eu vou conseguir? Será que quando eu for começar a fazer não vai dar errado e não vai estragar todo o meu trabalho? Não, eu vou te mostrar como existe sim uma maneira de fazer o quilting fácil. E a gente vai treinar isso hoje. Eu vou te ensinar a fazer uma peça maravilhosa usando o straight quilting. Sim, eu peguei uma técnica que já existia e eu adaptei, e eu modifiquei, e eu fiz diferente, e eu criei algo novo. E você pode fazer o mesmo aí na sua casa com o material que você tem à sua disposição. Então vamos lá? Mais uma vez nós vamos atacar nossas caixas de retalhos. Hoje nós vamos usar os alaranjados. Primeira coisa que eu preciso fazer é deixar todos os meus quadradinhos exatamente do mesmo tamanho. Não importa qual tamanho de quadradinho você vai usar. O objetivo é aproveitar as suas sobras. Ok, eu distribuí mais ou menos como eu vou querer e agora eu vou fazer 5 fileiras com 5 quadradinhos cada uma delas. Uma vez que você tiver costurado todos os quadradinhos, o teu bloco vai estar desta maneira. Agora preste bem atenção como eu vou fazer o desenho do meu molde, porque este bloco não tem molde. Eu vou te ensinar como fazer seu próprio molde, porque vai depender do tamanho dos retalhos que você utilizou. Então você vai ver a medida que deu o teu bloco final e vai diminuir aproximadamente 2 dedos de cada lado. E daí você vai cortar um pedaço de papel que seja dessa medida. A minha folha aqui deu aproximadamente 20 centímetros por 20 centímetros. Eu vou dobrar no meio, achar o centro. E agora eu vou fazer as seguintes marcações. Da parte dobrada para cá, eu vou marcar 4 centímetros e vou fazer um pontinho. Daqui para cima, eu vou marcar 6 centímetros. Dessa ponta aqui de cima para cá, eu vou marcar 8 centímetros e meio. E do centro para cá, eu também vou marcar 4 centímetros. E aqui eu vou marcar 1 centímetro. Então, essas são as marcações que eu vou ter. 1 centímetro, 4, 6, 8,5. Daqui para cá, 6, daqui para cá, 6. Então, eu vou achar este ponto, este ponto, este ponto, este ponto e este ponto. Agora, eu vou trazer este ponto lá para cima, mas com uma curva bem fechada. Então, vai vir bem rente aqui. E vou fazendo uma curvatura lá para cima, para morrer lá naqueles 8 centímetros e meio. E eu posso ir arredondando aqui para deixar da maneira que eu quiser. Aqui vai em linha reta, aqui vai ter uma curvatura também. E aqui eu esqueci de marcar, mas vai descer 2 centímetros. E agora eu vou cortar. Eu sempre posso mudar o meu molde, caso a hora que eu abra eu ache que não ficou muito bom. Por exemplo, eu achei que ficou muito pontudo aqui e aqui ficou muito bicudinho, então eu vou dar uma acentuada aqui. Então, você pode ir mexendo no teu molde conforme você queira. Se você quiser deixar mais arredondado aqui, você pode mexer e fazer do jeito que você preferir. Eu vou desenhar com uma caneta que apague no tecido. Para fazer isso, eu tenho que achar o centro dele. Então, aqui está o centro do meu bloco. E eu vou posicionar meu molde desta maneira.
E agora eu vou desenhar o meu molde fazendo a melhoria que eu quiser. Por exemplo, aqui eu quero um pouquinho menos bicudo, então eu vou fazer agora os ajustes finais. Aqui eu quero mais arredondado, então também vou fazer um ajuste final aqui, arredondando mais. Então, este molde, ele serve de padrão para você construir o teu molde definitivo. Agora sim, eu vou dobrar o meu tecido e vou cortar pelo molde que eu acabei de fazer. Só que eu vou dar uma margem ainda para poder desvirar essa peça. Então, aqui está o meu desenho e eu vou dar mais ou menos meio centímetro em toda a volta. Se você preferir, você pode alfinetar a sua peça. E aqui está o meu molde da minha abóbora. Agora eu vou vir com uma entretela de tecido bem fininha, que tem cola em um dos lados, um pouco maior do que o meu molde. Vou colocar o meu molde com o direito para cima e a entretela com o lado de cola para cima. Vou alfinetar. E vou costurar toda a volta com um pezinho de máquina acompanhando o desenho da abóbora. Já fiz a costura em toda a volta. Agora eu vou tirar os alfinetes e vou refilar. Eu posso cortar bem rente a minha costura ou eu posso fazer pequenos piques para conseguir desvirar essa peça perfeitamente. Agora eu vou puxar somente a entretela, de maneira que eu não pegue o forro, desta maneira, e vou fazer um pique aqui na parte central. E é por aqui que eu vou desvirar a minha peça. Como a entretela, a parte de cola estava para fora, a hora que eu desvirar, a parte de cola vai ficar para dentro da peça. Com o auxílio de alguma coisa pontudinha, mas que não perfure, você pode desvirar sua peça perfeitamente. E agora é hora de passar a ferro para assentar essa costura e grudar a entretela no tecido. E aqui está a sua abóbora, já com a entretela fixada no tecido. Agora nós vamos fazer o cabinho e a folha. Para fazer a tua folha, você vai pegar 8 quadradinhos verdes do mesmo tamanho dos quadradinhos que você usou para o teu bloco da abóbora. E vai fazer 4 e 4. Vai pegar um deles e vai traçar a diagonal. Daí você vai fazer uma curva mais ou menos um pouco além da, não bem da ponta, porque você vai costurar em cima dessa curva. Então você não pode vir nenhuma das extremidades. Você tem que ir um pouco além da ponta, até um pouco além do encontro do primeiro bloquinho ali. Marca e vai fazer uma curva. Aí, mais ou menos 1,5 cm para baixo e 2 para cá, você vai marcar esse ponto. E vai fazer uma curva, unindo este ponto naquele ponto. Aqui você vai traçar praticamente uma linha reta. Aqui, lá perto de 1,5 cm do encontro das costuras para lá, só que um pouco para baixo, você vai marcar um ponto e vai unir com aquela curvatura ali. E lá, mais ou menos perto do encontro da diagonal, você vai fazer um ponto e também vai unir com o ponto de cá. Então, você tem metade da tua folha, só que você tem que lembrar, você vai costurar em cima deste molde, então você tem que dar uma margem de costura. Você vai dobrar vincando a diagonal e vai dar uma margem de costura para a hora de cortar. Se você não tiver prática para cortar, alfinete. Aqui é bom você virar e ver se elas estão chegando no mesmo lugar, porque a minha não está, então é melhor refilar antes de cortar a outra curva. Aí agora que eu recortei, eu não preciso mais me preocupar com o risco, porque eu vou fazer margem de costura. Como que eu vou fazer isso? Eu vou cortar um pedaço de manta do tamanho deste bloquinho aqui. Então, este meu bloquinho aqui, eu coloquei sobre uma manta. E vou colocar este daqui com o direito para baixo e vou alfinetar.
E agora eu vou costurar toda a volta com um pezinho de máquina, levando este molde da minha folha como parâmetro. Então, eu já costurei, agora eu vou cortar bem rente a minha costura, sem cortar a minha costura fora. Tenho que tirar todas as quinas para a hora de desvirar ficar bonito, mas não posso cortar minha costura. E agora eu vou fazer uma pequena abertura aqui nessa parte, mas sem pegar o tecido de fora, somente nesse pedacinho. Vou fazer um pequeno pique próximo aqui da extremidade. O suficiente para passar meu dedo. E daí eu vou conseguir desvirar. É só ir devagarzinho lá para a pontinha e desvirando bem devagarzinho. Agora eu vou passar ferro. E aqui está a minha folha. O lado que eu cortei fica assim, mas ele vai ficar ao lado de baixo da folha. Agora eu vou pespontar com uma costura em toda a volta e vou fazer a costura central daqui. Para fazer a costura central, eu simplesmente vou fazer como se fosse uma costura de folha mesmo, com os raminhos ali com costura reta. Então, aqui está a minha folha feita, o avesso dela ficou assim. Continua com a abertura ali, mas como eu disse, essa abertura vai sumir na hora que eu colocar na minha peça. Para o meu cabinho, eu vou precisar de um pedaço de manta de 5 centímetros por mais ou menos uns 11 centímetros e um pedacinho de tecido que dobrado cubra aquele pedaço da manta. Então, eu vou colocar o meu direito do tecido, vou dobrar direito com direito, vou fazer um molde que nada mais é do que uma parte reta com uma leve abertura na parte superior. E eu vou desenhar e vou costurar bem em cima deste molde. Então, eu vou costurar toda a volta, dando retrocesso no início e no final. Você pode até usar de molde o teu dedão ou o teu dedo indicador, fazer e abrir um pouquinho. Depois que você costurar, você vai cortar aqui a parte inferior e vai cortar bem rente à costura que você fez. Aí é só desvirar essa peça. Uma maneira fácil de desvirar uma peça pequena é pegar uma tampinha de canetinha, colocar lá no finalzinho da peça, com a parte aberta para dentro, e pegar alguma coisa que não perfure sua peça e colocar dentro da tampinha. E daí é só você ir desvirando. Eu sei que existem muitas pessoas que têm medo só de ouvir a palavra quilting. Mas eu quero que você saiba que existem diversos quiltings. Mas quando você pensa em quilting fácil, você pensa em Bia Abdala, você pensa em straight quilting. Sim, porque o straight quilting é o único quilting que é tão simples, tão fácil quanto costurar. Porque de fato nós estamos usando o pé de costura, o ponto de costura e a máquina de costura. Isso muitas pessoas não te contam, mas a máquina de costura, ela foi projetada, ela foi desenvolvida para fazer costuras e não para fazer o quilting. E é exatamente por isso que com o quilting tradicional, você precisa ou estar com a sua máquina regulada para o quilting e não regulada para a costura. Sim, existe uma regulagem diferente. A regulagem do quilting é uma e a regulagem da costura é outra. Bia, mas então por que você nunca fala para a gente regular a nossa máquina? Porque com o straight quilting você não precisa mexer na regulagem da sua máquina. Você vai usar a sua máquina exatamente da mesma maneira que você usa para costurar. Exatamente por isso que eu expliquei que é o único quilting que é tão fácil quanto costurar, porque é o único quilting que nós estamos de fato fazendo costura para fazer o quilting. Como eu estava falando, para o quilting tradicional você precisa não só regular a sua máquina, como abaixar os dentinhos da sua máquina, trocar o pezinho da sua máquina,
trocar a agulha e trocar a linha. Sim, para o quilting tradicional você precisa ter a agulha própria para o quilting, ter a linha própria para o quilting. Senão, por conta da velocidade do quilting tradicional, pode quebrar a agulha, pode danificar a sua máquina e constantemente vai acontecer quebras de linha. Com o straight quilting isso não acontece. Por quê? Porque você está fazendo costura e você vai fazer a costura do jeito que você já está habituado a fazer, na velocidade que você já está habituado a fazer. E quando chegar nas partes mais curvas, mais trabalhadas do quilting, do desenho que você elaborou, você vai reduzir a velocidade, mas sem precisar mexer em tensão, sem precisar mexer em ajuste nenhum, sem regular a sua máquina de maneira nenhuma. A sua máquina já está preparada, ela já foi desenvolvida e criada para ser uma máquina de costura. Então é isso que você vai fazer com o straight quilting. Existem várias pessoas que às vezes me escrevem e me perguntam: ai, Bia, você só faz coisa pequena. Eu queria aprender a fazer um quilting em peças grandes, isso é possível? Sim, com a minha técnica é possível. Só que é muito mais fácil a gente dominar uma peça menor. Quando a gente está fazendo um quilting num espaço menor, a gente consegue colocar mais elementos, a gente consegue movimentar mais. Por quê? Porque nós estamos fazendo costura reta, nós estamos sempre vindo para frente. É diferente dos movimentos do quilting livre, que você pode ir para todos os lados. Ah, mas isso quer dizer que então o straight quilting te limita? De maneira alguma. Você pode fazer a peça que você desejar, do jeito que você desejar, da forma que você desejar, e depois você transforma aquela peça numa peça maior. Eu tenho inúmeras alunas que já fizeram mantas de camas todas trabalhadas com a técnica de straight quilting. Blocos maravilhosos. E depois montaram a manta e ficou fenomenal. Não tem problema nenhum você fazer uma manta bloco a bloco. Nada te impede de você fazer uma manta bloco a bloco, depois unir todos os blocos, transformar numa manta do tamanho que você quiser. Pode ser uma manta de solteira, uma colchinha de bebê ou até mesmo uma manta de casal. Sim, é possível com a técnica de straight quilting. Mas e daí? O que eu vou fazer com aquelas tiras da emenda do bloco? Você simplesmente vai fazer um quilting nas tiras. E um straight quilting de forma simples e fácil, e o seu bloco, a sua peça, a sua manta vai ficar maravilhosa. Tem várias alunas que me escrevem dizendo: ai, Bia, sabe o que acontece? Eu fiz vários blocos, que nem você falou, fiz vários blocos, agora eu queria emendar eles e transformar numa manta, mas eu tô achando que tá ficando muito pesado. É óbvio, porque quando você começa a fazer uma peça, o que eu falei e o que eu falo sempre? O primeiro passo para você fazer uma peça perfeita é você definir que peça você vai fazer. Eu sempre comparo as peças de patchwork, as peças de costura criativa com a construção civil. Você não pode construir uma casa e depois levar ela para um terreno. Você primeiro escolhe o terreno, daí você vai definir que tipo de solo tem naquele terreno, se é um solo arenoso, se é rocha, para você saber que tipo de fundação você vai colocar na sua casa, porque não é, a casa você não pega e põe em cima, não é uma barraca que você vai lá e coloca em cima de algum lugar. A casa ela tem que estar presa no terreno. E digamos que seja um terreno arenoso, você não vai fazer um prédio gigantesco, porque você vai precisar de uma estrutura para manter esse prédio no lugar. Então, com o quilting é a mesma coisa. Você primeiro define que peça você vai fazer e daí sim você começa a fazer os teus blocos. Por quê? Porque quando você define a peça que você vai fazer, o próximo passo é definir tecidos, estrutura da peça, tipo de recheio, tipo de quilting, tipo de linha que você vai usar. Tudo é um processo, você tem que fazer etapa por etapa. Senão, no final, esse projeto não vai ficar perfeito, não vai ficar harmonioso. E daí você não vai gostar, quem for receber não vai gostar, se você for vender, a cliente não vai gostar. Então, a harmonia das estampas, das cores, das linhas, do quilting, a escolha certa da manta, do recheio que você vai usar, tudo isso são passos que você tem que fazer depois de você ter definido a peça do quilting. E às vezes é por isso que não adianta você fazer um monte de blocos sem você definir o que você vai fazer. Primeiro você vai definir
Eu vou fazer uma colcha, eu vou fazer uma toalha, eu vou fazer um jogo americano, eu vou fazer um trilho de mesa. Você primeiro define a peça e daí sim você vai definir quantos blocos e qual material você vai usar para fazer aquele bloco. E daí sim o seu quilting vai ficar perfeito, não importa se ele foi feito bloco a bloco ou não. Por enquanto eu vou deixar essa parte reservada e eu vou para a confecção da base do meu jogo americano. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar um pedaço de manta e aqui a que eu estou usando é de 30 por 40. Então eu cortei um pedaço de manta de gramatura 100. Ela tem resina de um dos lados, apesar de eu não gostar muito de manta resinada, mas era a manta que eu tinha aqui à minha disposição. E eu escolhi esse tecidinho que eu quero fazer a base do meu joguinho americano, com esse begezinho de florzinha. Só que eu tenho apenas uma faixa dele. Eu não tenho o suficiente para cobrir meu jogo americano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar pedaços e vou fazer ele aos pedaços. Então, eu vou cortar um pedaço aleatório que cubra uma das minhas partes. O importante é cobrir toda essa parte dos 30 centímetros. Então, eu vou cortar um pedaço, vou alinhar e vou posicionar onde eu quero que ele fique. Daí vou cortar um outro pedaço aleatório, um outro pedaço aleatório e eu vou preencher toda a parte da frente do meu jogo americano. Então aqui está o primeiro pedaço que eu cortei. Agora eu vou vir com um outro pedaço. O importante é que eu tenha sempre alguma linha muito bem retinha. Então aqui tem que estar reto e aqui tem que estar reto. Vou posicionar ali, vou tombar direito com direito. Vou alinhar essa linha, vou colocar alfinetes apontando para onde eu quero costurar. E vou fazer uma costura reta de ponta a ponta, lembrando de dar retrocesso no início e no final. Aqui está a costura feita. Agora eu posso tirar meus alfinetes, vou desvirar, já passei a ferro, agora eu vou desvirar e cortar esses dois excessos. Vou vir com mais um pedaço de tecido, deixar um dos lados bem retos e vou alinhar de forma que encaixe ali. Então, vou colocar direito com direito, alinhando o meu tecido, vou alfinetar e também vou passar uma costura. Lembrando de dar retrocesso no início e no final. Costura feita, vou tirar o alfinete, passar a ferro e tirar o excesso. Só que eu não quero que aqui fique um lado muito grande, então eu vou dobrar. Vou achar um ângulo que eu queira cortar, vou vincar e daí eu vou puxar a manta para cá e vou cortar ele naquela parte onde eu quero delimitar o meu tecido. Agora eu vou voltar minha manta para a posição certa, vou desvirar e cortar o excesso. Vou pegar mais um pedaço, colocar direito com direito, alinhar e alfinetar para daí costurar. Agora eu vou passar a ferro para tirar o excesso. Ainda falta uma pontinha que eu preciso preencher. Se eu fizer somente isso, vai ficar somente uma pontinha ali. Então eu vou ver um jeito de que fique um pouquinho maior o tecido. Então eu vou querer que fique assim. O que eu faço? Tombo o meu tecido na posição que eu quero que fique, alfineto e vou costurar agora por esta margem aqui do tecido de cima. Agora eu preciso tirar este excesso antes de tombar o tecido para lá, para não ficar com sobreposição de tecido ali embaixo. Então como que eu faço isso? Eu vou puxar minha manta, vou virar e vou refilar esse tecido, deixando mais ou menos um pezinho de máquina. Agora é só refilar e eu já estou com um dos meus lados prontos. Agora eu quero preparar um bolsinho para ser um porta-talher. Então eu vou cortar um pedaço do mesmo tecido, de 24 centímetros por 11 centímetros. Vou dobrar no meio, direito para fora sempre, então vou dobrar no meio, avesso com avesso. Vou cortar uma faixinha de tecido de 4 centímetros, um pouco mais larga do que essa metade do meu tecido aqui, então vai ser mais ou menos uns 13 centímetros. Vou vincar no meio com o ferro,
Vou dobrar a beiradinha e eu aqui resolvi passar uma dupla face, mas você pode fazer da maneira que você achar melhor. Eu vou passar uma dupla face nas duas extremidades e vou trazer a extremidade para a parte vincada do meio. Se você preferir, você pode dobrar da maneira tradicional de dobrar uma faixinha para fazer um acabamento estilo viés. Essa parte aqui que tá dobrada vai ser a parte onde vai ter a parte da ponta finalizada. Então, avesso do tecido, vou dobrar para lá. A parte que eu fiz acabamento da minha faixinha vai ficar na parte que tá dobrada. Então, ficou assim. Eu prendi meu viés aqui na parte superior e aqui está minha parte dobrada. Agora eu vou tirar esse excesso e vou alinhar meu bolsinho na parte inferior do meu joguinho americano. E daí eu vou passar uma costura aqui para finalizar este bolso e uma bem na beiradinha para prender. Meu bolsinho já tá preso. Agora eu vou pegar a minha abóbora e vou posicionar ela. Lembrando que eu não posso posicionar nas extremidades porque vai ter margem de costura aqui ainda. Vou encaixar meu cabinho, eu vou tirar um pouquinho desse cabinho que eu acho que ele tá meio comprido. Eu vou encaixar meu cabinho aqui embaixo. Também lembrando de deixar mais ou menos uns 2 dedos dali da extremidade. E agora eu vou passar uma costura prendendo toda a volta da minha abóbora. O cabinho vai ficar solto, ele só vai ser preso aqui nessa parte. Já costurei toda a volta prendendo a minha abóbora. Agora eu vou vir com a parte que tinha a abertura da folha, vou posicionar desta maneira, de maneira que fique presa ali e vou prender com um botão aqui. Eu tô aqui na maior dúvida se eu coloco ou não coloco um botão aqui. Então, escreve aqui nos comentários o que você acha. Coloco o botão ou não coloco o botão? Como eu ainda não tenho certeza se eu vou colocar ou não esse botão aqui, eu tinha que dar um jeito de prender a minha folha. Então, o que eu fiz? Eu posicionei a folha onde eu queria e eu passei uma costura exatamente em cima da onde eu já tinha feito o pesponto da folha. Aqui atrás vocês podem ver. Então, eu simplesmente costurei tudo. Se você for fazer desta maneira, você não precisa nem fazer essa folha dupla face. Você pode montar a folha exatamente como a gente montou a abóbora, se você for fechá-la totalmente. Daí você economiza 4 quadradinhos de tecido. Eu optei por prender depois, mas você também poderia só prender com o botão aqui e deixar a folha solta da mesma maneira que eu deixei o cabinho solto. Mas eu achei que ia ficar mais interessante se eu prendesse. A minha única dúvida é se eu coloco ou não um botão para dar um acabamento aqui. Ainda vou pensar. E para finalizar essa peça, eu simplesmente cortei um pedaço de tecido do mesmo tamanho da frente, vou colocar direito com direito, vou costurar toda a volta deixando uma abertura para desvirar e fechar com ponto invisível. Agora que eu já deixei a abertura, primeiro eu vou cortar todas as quinas fora, para ficar bonito na hora que eu desvirar. E agora sim eu vou desvirar essa peça. Agora tem que acertar bem isso daqui no ferro e fechar essa abertura. E daí, gostou da aula de hoje? A aula estava cheia de dicas e macetes incríveis. Eu espero que você coloque tudo em prática, faça tudo direitinho e eu tenho certeza que sua peça vai ficar maravilhosa. E eu tenho certeza que se você mostrar para alguém, as pessoas vão simplesmente amar e não vão acreditar que foi você que fez. As suas peças e o seu quilting vão passar para um próximo nível. Eu espero que você goste desse tipo de conteúdo. Aqui no canal tem várias dicas bacanas, então aproveite e maratone todos os meus vídeos, porque tem dicas incríveis. E se por um acaso você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora. Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder nada de tudo que eu posto por aqui. Agora deixa eu te falar uma coisa, você sabe que nós estamos aqui no Esquenta, né? O Esquenta é uma série de lives que eu faço
que antecedem a semana de Quilting Fácil. E a semana de Quilting Fácil é uma semana inteira de conteúdos incríveis que eu separo para conscientizar, para mostrar para minha audiência que existe uma forma mais fácil de quiltar e que existe um curso completo onde eu ensino isso. Sim, a semana inteira gratuita, cheia de conteúdo incrível, e no final, sempre ao término da semana de Quilting Fácil, eu abro vagas para minha nova turma de Straight Quilting. Então, se você está aí, estava só esperando uma nova turma ser aberta, agora vai ter nova turma. Sim, nós teremos uma nova turma de Straight Quilting e quem sabe você possa participar dessa nova edição. Aqui, durante o Esquenta, eu ensinei um monte de coisas e ainda tem várias aulas por acontecer. Semana que vem, quando começar a semana de Quilting Fácil, o conteúdo vai estar incrível. Nós temos muitos palestrantes falando sobre mantas, tecidos, harmonia das cores, precificação, máquinas. São várias dicas muito legais, além das palestras e do conteúdo que eu separei para você. Mas essa semana é para os inscritos, então se você não quiser perder nadinha de tudo que eu separei para você, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Basta você se inscrever, preencher seu cadastro certinho, não errar na hora de colocar todas as letrinhas e pontinhos da hora de preencher o seu e-mail, porque é pelo e-mail que eu vou te mandar o link com o conteúdo extra que a gente está disponibilizando apenas para os inscritos.